Graça e paz, querido povo abençoado da Igreja Nova Canaã. Louvado seja o Senhor por estarmos mais uma vez reunidos, mesmo que seja aqui pelo YouTube, mesmo que seja à distância. Louvamos a Deus porque nos dá a oportunidade de estar juntos, para louvar o nome dEle, para exaltar o nome do Senhor, para bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Seja muito bem-vindo a esse culto abençoado. Que nessa hora o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Que o Espírito Santo de uma forma poderosa possa entrar no seu lar, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo a paz que excede todo o entendimento. Que a unção de Deus, a partir desse momento, que já está sobre você, possa ser ainda mais real, possa ser ainda mais presente na sua vida, na sua casa e na sua família. Para a equipe pastoral, Pastor Batalha, Pastor Marcos, é uma alegria estarmos juntos para louvar o Senhor. Deus tem nessa hora uma palavra poderosa para o seu coração, uma palavra poderosa para o nosso coração. É uma alegria, Pastor Marcos, estarmos reunidos, mesmo assim, à distância, para levar a palavra do Senhor na sua casa, entrar na sua casa com a palavra do Senhor. Nós cantamos aquele louvor, Vem Ceiar Comigo, que fala: entra em minha casa, vem ceiar comigo, tua presença sempre foi meu prazer. Pastor Batalha, aqui nessa hora também, a presença do Senhor seja real, seja maravilhosa, ela seja esperada, aguardada e celebrada, Pastor Marcos, na nossa vida. Com certeza, graça e paz e misericórdia da parte de Deus a toda a família Nova Canaã, aos nossos amigos aí que estão ligados no YouTube. É uma honra e um prazer muito grande poder compartilhar com você da palavra de Deus, da bondade, da misericórdia, do amor e do perdão do nosso Deus. Então, fica ligadinho, porque tem muita coisa boa da parte de Deus para nós. Uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança e de fé. Deus tem para mim e Deus tem para você. Então, reúne a tua família. Avisa teus amigos, avisa aí que o culto já começou e que ele vai ser muito abençoado, ela vai ser muito abençoada. Sabe por quê? Porque ele vai ouvir a palavra de Deus, essa palavra que liberta, essa palavra que conforta, essa palavra que confronta também, mas uma palavra que acalma o nosso coração nesse momento tão difícil e desafiador que nós vivemos. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor para nossa meditação, é o Salmo 90. Eu quero ler apenas 2 versículos para que você e eu possamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 90, verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, querido, que essa palavra fique no nosso coração, que antes de todas as coisas, de criar a terra, os montes, Deus já era Deus, continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O meu Deus, o seu Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da dificuldade, na hora da angústia. Então, que eu e você possamos fazer do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus nos abençoe e esse culto vai ser bênção para você, pode ter certeza. Amém. Pastor Marcos, Pastor Batalha, você que está em casa, o que é que você entende por refúgio? Por ser, Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Pastor Batalha já ministrou sobre isso, né? Sobre Deus ser o nosso refúgio. Já teve uma palavra sua, né, nessa direção, né? Graça e paz, meus irmãos. A bondade do Senhor e a sua misericórdia nos dá essa oportunidade preciosa para estarmos juntos, embora separados, mas nós louvamos ao Senhor, porque tem sido realmente o nosso refúgio, o lugar onde nos abrigamos, o lugar onde nos sentimos seguros. E eu sei que você, sei que a sua família tem experimentado esse refúgio em Deus. Então hoje o Senhor nos permite
estarmos juntos, chegarmos a vocês, chegarmos à sua casa. Sejam todos vocês muito bem-vindos a esse culto, a esse momento de adoração ao nosso Deus, de agradecimento pela sua bondade, e que haja um derramar de graça, um derramar de amor, um derramar de virtude da sua parte na sua vida, na sua casa, em toda a sua família. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe, porque Ele realmente é o nosso refúgio. Sejam bem-vindos. Deus certamente terá bênção para o nosso coração e vai nos dar aquilo que nós precisamos pela sua bondade. Glória a Deus. Como o pastor Marcos falou, convida a sua família, traz os seus filhos, traz aí quem estiver aí por perto. Manda aí esse culto para os seus amigos, para que eles também sejam abençoados, porque nós vamos viver algo novo da parte dele. Esse louvor, pastor Marcos, pastor Batalha, que a gente canta, nós cantamos na igreja. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu queria fazer esse louvor, nós queremos fazer esse louvor junto com você que está em casa. Eu queria que você nesse momento não assistisse o culto, mas que você cultuasse. Não só olhasse, mas que cultuasse, que participasse, que cantasse, que levasse o tom da sua voz um pouco mais alto para fazer esse louvor com a gente. Cante um pouquinho mais alto, chame aí quem estiver perto de você para cantar um pouquinho mais alto. E se deixe ser ministrado por esse louvor. Mesmo assim, à distância, se deixe ser ministrado por esse louvor. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante. Espírito vem, diga. Espírito vem, cante. Espírito vem, Espírito Santo. Você sobre a sua cantar casa. mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cante e clame por ele. Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo. Desça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declara isso, querido, vai. Eu quero viver Cante. algo novo. Cante isso. Coloque som na sua voz e cante. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos queimar por ele. Vamos queimar por ele. Vamos adorar a ele. Vamos exaltar a ele. Diga. Aleluia. Se você puder em casa levantar suas mãos. Se você puder na sua casa levantar suas mãos e clamar pela presença dele, pela descida dele. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Desce como fogo. incendeia. Incendeia. Incendeia o nosso coração com a tua presença. Santo Espírito. Incendeia o nosso coração com a tua presença. Santo Espírito. Incendeia o nosso coração com a tua presença, Incendeia. com a tua glória. Incendeia o nosso coração com a tua glória. Vamos queimar por ele.
Incendeia o nosso coração com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder. O poder é isso que nós sentimos, é isso que eu e você sentimos. Mas a presença é aquilo que nós vivemos. Santo Espírito, sinta o poder dele, sinta o poder dele. Mas viva na presença dele, vivamos na presença dele. queima tudo que não provém de ti. Sinta o poder e viva a presença, conviva com a presença. Sinta o poder, mas conviva com a sua presença. Conviva com essa presença gloriosa. O Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia o nosso coração, a nossa vida. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Desce, Jesus. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, Santo Espírito. Chega, Santo Espírito, Santo chega. Espírito. E cumprindo o seu dia de Pentecostes, vem festa, vem mente impetuosa, e encheu a casa, e todos foram cheios, todos foram cheios, cheios, Pastor Marcos, Pastor Batalha, isso é exatamente o contrário do que se espera nesse tempo de distanciamento. Nós ouvimos, pastores, que é natural. Tem diferença de natural para normal. Mas que devido a esse distanciamento do culto presencial na igreja, a fé vem esfriando, a comunhão vem esfriando, a intimidade vem esfriando. E esse louvor fala para que nós sejamos incendiados, para que esse incendiar ele acabe com esse esfriamento. Porque eu estava conversando com um pastor, amigo, pastor Marcos, lá de Itacoatiara, que ele fala que, queria até ouvir a opinião de vocês a respeito, apesar de saber, é o que nós pensamos a respeito disso, que essa é a hora, pastor Marcos, pastor Batalha, de a igreja mostrar o que é a igreja. Porque uma coisa é o templo, uma coisa é ser incendiado no templo, uma coisa é ser incendiado na hora do louvor presencial, com os ministros aqui falando e ministrando e cantando. Outra coisa é você ter a sensibilidade para ser incendiado por Deus durante esse distanciamento na sua própria casa. Com certeza, porque, como eu sempre digo, é muito bom estar aqui na casa do Senhor, com o ministério de louvor, os músicos, os irmãos celebrando, é muito gostoso, isso aí é bênção demais. Mas nós temos que entender que o mesmo Deus que opera aqui na igreja, na hora do culto, aqui no templo, estrutura, é o mesmo Deus que está na sua casa. É o mesmo Deus que pode operar esse milagre na sua casa. Como diz a música, fazendo todo medo desaparecer, trazendo um novo amanhecer, trazendo esperança. É o mesmo Deus. Não é porque nós não podemos vir ao culto aqui na igreja, no templo Nova Canaã, mas nós temos que entender que nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Então aí na sua casa você pode fazer o seu templo de adoração ao Senhor, o seu altar de adoração ao Senhor, distante da igreja física, mas conectado com o nosso Deus. Então, amados, essa questão do esfriamento acontece realmente, mas por falta desse entendimento, que não é porque eu não venho ao culto, que eu não posso fazer um culto de louvor ao Senhor na minha casa, no meu trabalho, no meu carro. Eu tenho que fazer um local para adorar o Senhor. Quer você esteja onde estiver, em casa, no trabalho,
Entendeu? Reúne a tua família ou você sozinho, lê a tua Bíblia, coloca um louvor no teu celular ou no aparelho e faz o culto de adoração ao nosso Deus. Esse é o tempo de nós nos achegarmos a Deus. Não porque está acontecendo tudo isso no mundo, não, mas porque o Senhor diz o seguinte, ó: achega-te a mim e eu também me achegarei. Nós temos que nos achegar ao Senhor. Nós temos que procurar, nós temos que buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Então nós temos que buscar o Senhor. Então aproveite esse tempo que você está em casa, de distanciamento, muita gente trabalhando em casa, muita gente não está podendo trabalhar. Faça desse tempo um tempo de qualidade, de adoração, de louvor, de busca, de intercessão. Use esse tempo para fazer isso, para se envolver com Deus, estreitar essa intimidade com Deus e, como diz a música, ser incendiado. Pedir: Senhor, desce como fogo sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e me incendeia. Use esse tempo para isso. Pastor Batalha, Pastor Marcos, já aconteceu com os senhores, com certeza, de você estar dirigindo ali, tá no trânsito, indo para algum lugar, vindo de algum lugar, e de repente tocar um louvor no carro, e ali as lágrimas começam a rolar, e o Espírito começa a ministrar. Eu já vi, já aconteceu também, e a gente começar a falar em língua ali dentro do carro, Pastor Batalha, dirigindo. E eu tenho certeza que você que está em casa, que o Pastor Marcos acabou de falar, e bem falado, é tempo que você está mais em casa, trabalhando em casa, e de repente você começa a louvar, começa a cantar ali, coloca um som bem alto ali na hora de lavar a louça, na hora de varrer a casa, na hora de fazer comida. E eu tenho certeza, Pastor Batalha, o Pastor Marco falou agora um versículo tremendo: chega-te a mim e eu me chegarei a vós. Então o Espírito, Pastor Batalha, você sabe muito bem disso, é o que nos ensina, que não está limitado ao templo. Sim, é muito importante. Eu até agradeço essa oportunidade, querido, para deixar uma palavra talvez que vai abençoar o nosso coração e nos esclarecer do momento que estamos vivendo. Deus está permitindo que tudo isso aconteça e que nós nos afastamos do templo. Nós, igreja, nos afastamos do templo, mas o Espírito Santo continua no templo. O templo é você. Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o congregar, com certeza, é útil demais, é importante para nós, para a nossa vida cristã. Gera comunhão, gera um momento de confraternização, de fortalecimento, e nós celebramos a Deus de forma congregacional. Mas você, querido, é o templo do Espírito Santo, ou seja, você e eu não estamos vindo ao templo físico, mas o Espírito Santo continua no templo que é você, e ele vai produzir avivamento, conforto, alegria ao seu coração. Então, vamos continuar focados nesse ensinamento da palavra, tá bom? Fechamos o templo por um tempo, mas o templo do Espírito continua aberto, continua vivo, Deus continua agindo. E essa experiência que o pastor Adriel compartilhou, de estar no carro, é porque Deus não se limita ao espaço, não é verdade? Deus está em todo lugar. E a ação de Deus ultrapassa qualquer barreira. Então, no carro, fazendo o almoço, como já foi falado, lá no tanque, lavando a sua roupa, qualquer atividade que você esteja fazendo, Deus opera. Mas não esqueça de ter aquele momento que você consagra para adorar o nosso Deus. Certamente, Deus vai cumprir todo o seu projeto na sua vida e na minha vida, porque Ele é, de fato, o nosso verdadeiro pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir a mensagem do Senhor para o nosso coração. Mas antes eu queria pedir para o pastor Marcos orar, para que o nosso coração esteja preparado para ouvir essa mensagem. Mas antes eu queria só lembrar você do Disque Oração. O Disque Oração está funcionando. Você deve ter recebido aí do seu telefone
uma imagem com os horários e os números para atendimento. E isso não se limita à Igreja Canaã, tá bom? Você pode enviar essa imagem para outras pessoas, para sua agenda, para os seus grupos, para que nós possamos atender nesse momento as pessoas em oração com uma palavra, orando para que Deus possa abençoar, ministrar ali sobre essas vidas, tá bom? Então o Disque Oração está funcionando. Você pode ligar a hora que você precisar, dentro do horário que está ali estipulado na imagem, e para os números que estão ali também disponíveis, tá certo? Pastor Marcos, pode fazer uma oração para que a gente tenha o espírito pronto, ainda mais preparado para ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Amém, amados. Vamos orar. E que essa palavra que vai ser ministrada agora, ela caia numa boa terra, que é o teu coração, que é o meu coração. E que nós sejamos grandemente abençoados pela palavra de Deus, que é viva, é verdadeira e é eficaz. Então, que você esteja atento aí, junto com a sua família, para ouvir a palavra, que tenho certeza que Deus vai ministrar ao teu coração. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque Ele te ama, Ele me ama e Ele cuida de nós como um pai zeloso, um pai amoroso e um pai bondoso que Ele é. Então Ele quer ver o bem dos seus filhos, e você é um filho amado, você é uma filha muito querida por Deus, e por isso Ele vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por esse momento tão gostoso e tão importante, que é o compartilhar da Tua palavra, é o ministrar da Tua palavra, que é verdade, que é lâmpada, que é luz para o nosso caminho, e que ela possa cair numa boa terra. Meu Senhor, que cada um dos meus irmãos que está cultuando ao Senhor nesse momento, através do YouTube, sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Usa o Teu Filho de forma poderosa ao abrir a sua boca, meu Senhor, que o Senhor fale por Ele e fale através dele, e que essas vidas sejam impactadas e abençoadas, e que nós possamos ter a certeza que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Nos dá a Tua graça, porque só ela nos basta, em nome de Jesus. Amém. Pastor Batalha. Graças a Deus, irmãos, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá, de estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, porque ela, como eu sempre digo, é o nosso alimento, ela é lâmpada para os nossos pés. É claro que essas palavras não são minhas, são palavras de Deus que estão aqui na Bíblia, através do salmista. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nesse momento, eu quero convidar você para lermos um texto sagrado que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, que nós vamos ler a partir do versículo 23, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23, que diz assim, ó: E entrando ele no barco, seus discípulos o acompanharam, o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Queira Deus abençoar essa palavra ao nosso coração. Queridos, eu quero aqui gastar uns minutinhos com você, meditando nessa passagem. Aqui é registrado um momento de muita tribulação por discípulos, de muito medo. Eles estavam realmente amedrontados. Por quê? Porque numa viagem tranquila, numa viagem abençoada, com Jesus presente, de repente,
se levanta no mar uma grande tempestade. Um temporal que fazia com que as ondas do mar se tornassem realmente poderosas e o vento soprava com muita força. E os discípulos ficaram atemorizados com toda essa situação, tiveram que recorrer a Jesus para que ele intervisse e abençoasse, salvando-os daquele momento. Queridos, nós precisamos de segurança, nós precisamos de alguém que nos ajude nas horas das nossas dificuldades, das tempestades que sobrevêm ao nosso barco. Então os discípulos, naquele momento de pânico, recorreram a Jesus, porque Jesus estava no barco. E a minha palavra nesta manhã tem esse tema: Ele está no barco. Jesus está no barco, ok? Jesus está no barco da sua vida, no barco da sua casa. Jesus é presente. Mas eu quero fazer nesta hora duas considerações sobre esse episódio. A primeira consideração, querido, muito valiosa, muito preciosa para nós, que eu considero um ensinamento tremendo para a minha vida e que certamente o será para você e para todos nós, é que a chegada do temporal não significa a ausência de Jesus. Eu vou repetir. A chegada do temporal, da tempestade, dos dias ruins, não significam a ausência de Jesus. Nesse momento que os discípulos estavam enfrentando essa grande tempestade, Jesus não estava ausente do barco. Isso quer dizer que mesmo Jesus estando conosco, ainda é possível nós passarmos por tribulações. Ainda é possível nós passarmos por momentos de apertos, momentos de angústias, momentos que não trazem nenhuma alegria para o nosso coração. Então, repetindo, a chegada do temporal não significa a ausência de Jesus. É verdade, queridos, esse texto revela que os discípulos estavam atravessando o mar quando se levantou essa tempestade. Às vezes na nossa caminhada acontece a mesma coisa. Nosso barco é tão açoitado pelas ondas do mar, nosso barco é tão açoitado pelo vendaval, que nós nos desesperamos, chegamos ao ponto de nos desesperarmos da nossa condição humana. Olhamos, parece que o céu desabou sobre a nossa cabeça, parece que nós estamos sozinhos e corremos o risco de duvidar da presença de Jesus conosco. As coisas acontecem de forma tão bruscas, o vento sopra com tanta veemência, que eu e você corremos o risco de duvidar da presença de Jesus no nosso barco. O vento sopra ao contrário, a caminhada torna-se difícil e o mar levanta as suas ondas e nós olhamos para um lado e para o outro e parece que nós não vemos saída. Assim aconteceu com os discípulos. Eles olharam a fúria do mar e a Bíblia diz, meus irmãos amados, que as ondas eram tão gigantescas que cobriam o barco e o barco já estava a encher-se de água. Mas escute, apesar desse vendaval, dessa tempestade, Jesus estava no barco. A Bíblia diz que os discípulos naquela luta para aliviar o barco, a Bíblia diz que Jesus estava no barco. Então preste atenção, querido, preste atenção, querida irmã, você que nos assiste, que nos dá a honra da sua presença, escute, o fato de Jesus estar no barco não quer dizer que o barco não seja assaltado pelas ondas. Mas os discípulos de Jesus sabiam que ele estava lá.
E então fizeram o quê? Foram pedir socorro do Senhor. Então, mesmo que caia a tempestade, no momento parece de tanta paz, está tudo tranquilo, às vezes nós estamos tranquilos, estamos cheios de planos, cheios de projetos, estamos com a nossa agenda cheia de compromissos, estamos com a nossa cabeça boa, estamos focados nos nossos propósitos, de repente cai a tempestade. Olhe, em nome de Jesus, mesmo que caia a tempestade, Jesus está com você. Mesmo que venha dificuldade, Jesus está com você. Mesmo que os ventos sejam contrários, Jesus está com você. Mesmo que as ondas sejam bravias, Jesus está com você. Você acha, ou eu acho, que aquele que deu a vida dele por nós na cruz, aquele que com o seu sangue pagou o preço do nosso resgate, será que ele ia mesmo nos abandonar no momento mais difícil da nossa caminhada? Certamente que não. Certamente que ele não fará isso, porque ele é fiel. Ele disse: eu estou com você todos os dias. Portanto, querido irmão, amada irmã, ainda que a tempestade se levante, Jesus continua no barco. Segunda coisa que eu quero considerar com você nesse momento: o barco chegará ao seu destino. Repetindo, o barco chegará ao seu destino. Os discípulos de Jesus recorreram a ele, pedindo ajuda, e Jesus os socorreu. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da tempestade. O Senhor é socorro bem presente. Então, os discípulos tinham destino. Estavam atravessando o mar para ir para a outra margem, quando surgiu a tempestade, quando surgiu o temporal. E aparentemente aquele temporal ia impedi-lo de chegar ao seu destino. E é verdade, queridos, quantas vezes o temporal cai sobre nós e nós temos a impressão que o destino do nosso barco está comprometido. Mas escute, apesar da tempestade que os discípulos enfrentaram a ponto de as águas estarem enchendo o barco, Jesus estava presente. Essa presença de Jesus era a garantia de que o barco chegaria ao seu destino. Se Manaus, se as pessoas estão vivendo um momento de dificuldade e Jesus está no barco, certamente o barco chegará ao seu destino. Queridos, preste atenção. O nosso irmão Jó, uma certa vez, depois de vivendo um momento tão difícil, ele fez uma declaração poderosíssima quanto o amanhã, quanto os planos de Deus. Ele disse: Deus, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então preste atenção nessa colocação que eu vou fazer. Apesar da tempestade, apesar do vento ao contrário, apesar das tribulações, apesar do momento sombrio que às vezes nós passamos, apesar da noite fria, apesar das dificuldades, o Senhor Jesus vai levar o nosso barco ao seu destino. Vai levar o nosso barco ao destino que Ele mesmo programou. Sabe por quê, queridos? O texto diz aqui, que os discípulos foram buscar Jesus, procuraram o Senhor. E Jesus então se manifesta ali, chega para a tempestade e dá uma palavra. Querido, preste atenção. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o domínio do universo. Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o mar, Ele criou os grandes luminares. Enfim,
Deus criou, Deus é o criador e sustentador de tudo. Então naquele momento da tempestade, Jesus vai lá e dá uma palavra. Ele ordena: vento, para de soprar, e tu, mar, acalma-te, aquieta-te. E diz a Bíblia que na mesma hora o vento parou de soprar, o mar se aquietou e houve uma grande bonança. Sabe por quê que eu afirmo que o seu barco vai chegar ao seu destino? Porque Jesus está no comando do teu barco. Porque Jesus está no governo. Porque Jesus tem a palavra de autoridade. Você observa aqui que Jesus usou a sua autoridade: mar, acalma-te, e tu, vento, para de soprar. E tudo aconteceu de acordo com a palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia também relata um caso de um homem que tinha na sua casa um servo doente. E Jesus dispôs-se a ir à casa dele. E ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Não, eu não mereço, eu não sou digno de te recebê-la em casa. Mas eu creio que se o Senhor der uma palavra de ordem, o meu servo será curado. Aí está o poder da palavra. Então, querido irmão, Jesus tem o poder da palavra, a palavra de autoridade para abençoar você, a palavra de autoridade para repreender o vento, para acalmar esse momento tempestuoso que nós estamos vivendo, que você está vivendo. Outra coisa, aquilo que nós não podemos, Ele pode. Não é verdade? Os discípulos não podiam fazer muita coisa. Às vezes nós olhamos para cá e para ali, olhamos à nossa volta, olhamos ao nosso redor e buscamos alguém que nos ajude e às vezes nós não encontramos. Então aquilo que nós não podemos, Ele pode. Aquilo que nós não fazemos, Ele faz. O lugar onde nós não chegamos, Ele chega. Os discípulos estavam impedidos de fazer alguma coisa. Então Jesus entra em ação, repreende com a sua palavra. Então escute, amado. Jesus tem a palavra de autoridade. Jesus tem a palavra da bênção. Jesus tem a palavra de comando. Jesus é aquele que está presente no teu barco, que está presente na tua casa, na tua família, e você certamente será um grande vencedor. Não estou dizendo que as lutas não existam. Não estou dizendo que as dificuldades não podem chegar à nossa vida. Estou dizendo que apesar da dificuldade, nada vai impedir que Deus cumpra na sua vida as suas promessas e concretizem os planos que Ele mesmo planejou para você. Disse o profeta: eu é que sei o plano ou os planos que eu tenho acerca de você, plano de bem, não de mal. Então o Senhor é aquele que tem a última palavra. Eu anotei aqui, a palavra da bênção está no Senhor, o governo está no Senhor. Então Ele vai estar com você, te conduzindo independente das circunstâncias. Ele não se limita ao espaço, nem ao tempo, nem às circunstâncias. Ele é Deus em qualquer circunstância. Nele está a autoridade, nele está o poder. Então, querido irmão, amada irmã, continua confiando. Ele está no barco e vai te conduzir ao porto seguro. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe e que a sua palavra possa alimentar, fortalecer e renovar a nossa esperança. Só recapitulando aqui para fechar. Se vier a tempestade, isso não significa a ausência de Jesus no nosso barco. O nosso barco chegará ao seu destino, porque o Senhor está no comando. Então vamos continuar crendo, vamos continuar confiando. Não vamos permitir que dúvidas assalte o nosso coração,
que venhamos a duvidar, porque aconteceu isso, ou porque eu estou vivendo essa situação. Será que vale a pena continuar servindo a Jesus? Será que Jesus está comigo ainda? Será que Ele não me abandonou? Será que Ele está ouvindo a minha oração? Certamente, querido, como eu já disse, você acha mesmo que aquele que te criou, que aquele que te mantém vivo, aquele que te resgatou do pecado, aquele que deu a vida dele por você, ele ia te abandonar no momento da tempestade? Certamente que não. Ele disse: não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te renove. Quero orar por você, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, queremos declarar que Tu és o nosso Deus, que nós cremos na Tua provisão, que nós cremos que Tu está no nosso barco, que nós cremos que a Tua promessa é verdadeira e fiel. Coloco diante do Senhor cada pessoa que está nos assistindo e peço, meu Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste em favor de cada um. Que Tu estendas as Tuas mãos para abençoar, para fortalecer, para renovar e para levantar porventura aquele que caiu. Deus, eu Te peço também, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça os nossos pés, Senhor, renova o nosso ânimo e que nós continuemos colocando a nossa confiança em Ti, porque o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Senhor, abençoa essa pessoa que nos assiste, abençoa a sua casa com a bênção da paz, com a bênção da alegria, com a bênção do renovo, com a bênção da salvação, com a bênção da libertação, com a bênção da saúde, da cura. Deus, que haja paz nessa casa, quietude nos corações, Senhor, esperança na alma, em nome de Jesus, que a Tua presença traga tranquilidade, quietude, refrigério. Senhor, que Tu venha com a Tua palavra de poder acalmar a tempestade e tornar na nossa vida, na nossa casa, ó Deus amado, um lugar de paz, de quietude, de segurança. Que no nome de Jesus cada um, Pai, seja abençoado. Amém, Senhor. Amém. Eu quero que o Espírito Santo, aliás, eu peço ao Espírito Santo que ministre ao teu coração também através dessa música. Deus te abençoe e Ele seja contigo. Grande abraço. Amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton.
É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de